vou nem tomar tempo falar nada, não, porque já perco o tempo. Com alegria na minha alma, eu quero cumprimentar a você, querido irmão e irmã, com a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes por mais uma vez atender ao convite do nosso irmão Álvaro de Matos para estar aqui no programa Canta Minha Alma, que há 33 anos está anunciando o nome poderoso de Jesus aqui na Rádio Difusora. Eu louvo ao nome do Senhor por esta programação, por todos vocês que têm participado, essa lista enorme de ligações de pessoas sempre participando. Glória a Deus por isto. Muitos ouvintes também, sempre que vamos ministrar a palavra do Senhor, em um ou outro lugar, alguém chega e diz: eu ouço você lá no programa do irmão Álvaro. E eu digo glória a Deus por isto. É um imenso prazer. Quero mandar um abraço ao pastor Erno, à irmã Cristiane, lá do Ministério Monte Sião, de Ibiporã. Mandar um abraço também ao pastor Humberto, né, que congrega junto comigo ali na Assembleia de Deus Central de Londrina. E ele sempre está ouvindo a programação também. E quero mandar um abraço ainda ao pastor Daniel, sua esposa irmã Vera, irmã Marjorie. Que Deus vos abençoe poderosamente em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, nós vamos agora fazer uma leitura da Palavra de Deus. Eu estou com a Bíblia aberta na carta de Judas, que tem apenas um capítulo. E eu vou ler o versículo de número 17. Judas, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler mais uma vez, para que esta palavra esteja gravada em seu coração. Diz o texto: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Ao ler este texto, o Espírito Santo fala profundamente ao meu coração, porquanto Judas, o apóstolo do Senhor, está pintando um quadro de grande tristeza, angústias, lutas, perseguições, pessoas que abririam mão do propósito e de uma vida com Deus para amar o presente século. E diante desta lista, desta descrição, deste quadro caótico que ele escreve na sua carta, ao chegar no versículo 17, ele diz: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas. É interessante este texto, porquanto a palavra do Senhor é poderosa e eficaz para todo o efeito e propósito que o Senhor tem para com as nossas vidas. E é por isto que Judas está incentivando e demonstrando o poder da palavra em toda e qualquer situação da nossa vida, sejam lutas, provações, afrontas, ou em meio a uma sociedade perversa, uma geração que escolheu viver de acordo com costumes estranhos aos princípios das Escrituras. Deus conclama homens e mulheres para serem diferentes em um mundo de iguais. Por quê? Porque Deus tem um compromisso com quem tem compromisso com ele, ainda que seja a minoria, mas a minoria fiel. Como diz o ditado em latim, vox populi, vox Dei, voz do povo, voz de Deus. Ora, o mundo acredita muito neste ditado,
E quando dizem que a voz do povo é a voz de Deus, estão querendo dizer que a voz da maioria, a voz da turba, a voz desta geração e da sua massa pensante, daqueles que são tidos por intelectuais e por formadores de opinião, a voz da maioria seria a voz da razão, a voz da verdade, a voz da sabedoria, a voz do que é certo. A voz da maioria, portanto, é considerada a voz de Deus. Com isto, a maioria está dizendo que precisamos fazer o que todo mundo faz, que precisamos viver como todo mundo vive, que precisamos nos vestir como todo mundo se veste, que precisamos usar o mesmo linguajar, o mesmo vocabulário, as mesmas expressões chulas, torpes, palavrões que todo mundo usa, que precisamos ter o mesmo comportamento e a mesma banalização, dizendo que a fila anda e os relacionamentos se tornam descartáveis, tornando as pessoas objetos do desfrute de pessoas animalizadas, destituídas da graça e da imagem de Deus que assim o formou. Portanto, a voz da maioria pretende induzir as pessoas por tais caminhos, tais quais ovelhas seguindo a outras ovelhas, sem pastores. Ou como aquela imagem do campo da pecuária, onde tem um boi lá na frente, num trilho, e muitos outros bois, vacas, animais, um atrás do outro, numa coisa que é chamada de efeito manada, quando as pessoas simplesmente se entregam pelo potencial do efeito reflexo que o exemplo de um exerce sobre o outro e um vai seguindo o outro. E o profeta diz: vi o povo do Senhor como ovelhas que não têm pastores, e cada um seguia o seu próprio caminho. O Senhor Jesus explicou que esta atitude, este comportamento, é semelhante ao cego que pretende guiar o outro cego. E na conclusão da ilustração, Jesus diz: ambos caíram no abismo. Portanto, seguir a voz da maioria não é um bom negócio. Não é inteligente, não é seguir a voz de Deus, porque a voz do povo não é a voz de Deus. Porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, ainda que seja minoria, mas a minoria fiel. É por isto que o Senhor Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que a encontram. Mais estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação, e poucos são os que entram por ela. Diante de nós, o Senhor propõe dois caminhos, um caminho de vida e um caminho de morte. E ainda nos diz: escolhe, pois, a vida para que vivas. Esta é a proposta de Deus e o aviso do Senhor, como está escrito no livro de Provérbios, há um caminho que aos olhos do homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Esta tarde, este momento em que o Senhor permite a você sintonizar esta emissora, através das ondas sonoras 690M, ou através da internet, ou quem sabe uma gravação chegou até você. É momento de reflexão, de introspecção, de olhar para dentro de você e pensar: para onde os teus caminhos estão levando você?
Os seus caminhos têm sido caminhos de vida ou caminhos de morte. E é por isto que o Senhor diz: eis que tomo os céus e a terra como testemunhas de que hoje eu lhes proponho a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Os princípios das Escrituras são inegociáveis e não vale a pena negociar estes princípios da palavra. Por isto Judas está dizendo: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que lembrar da palavra? Porque quando eu quero fazer as coisas do meu jeito, eu estou demonstrando nada para além do que o meu orgulho, da minha arrogância. Toda desobediência é uma questão de orgulho. Já dizia teólogo alemão que o pecado é como um punho cerrado diante da face de Deus. Toda desobediência é uma questão de orgulho. Pense junto comigo. Se eu estou desobedecendo um princípio, é porque eu me acho melhor. Eu me acho acima daqueles princípios. Eu me acho imune a toda e qualquer consequência que pode recair sobre mim por quebrar aquele princípio. E que loucura é quebrar um princípio das Escrituras! Ora, meus amados irmãos, eu estou aqui na Rádio Difusora, estamos aqui no 2º piso. E imagine se na hora de ir embora, uma bênção, acabou o programa. Então, imagine se eu resolver quebrar a lei da gravidade. E tem uma janela aqui na minha frente. Eu estou vendo aqui o céu nublado. E então, de repente, eu penso assim: ora, dá nada não, acho que não tem nada a ver esse negócio de descer pela escada, degrau por degrau. Eu vou pular aqui pela janela, dá nada não. O que é isto? Uma loucura, não é? Sim, é uma loucura. Quebrar o princípio da gravidade é uma loucura, porque a gravidade atrai. Tudo que está suspenso é atraído em direção à Terra. E assim que eu pular ali pela janela, eu vou me esborrachar no chão. Vai sair sangue do meu nariz, da orelha, da boca, enfim. Eu vou me arrebentar. Por quê? Quebrei um princípio. Ora, que arrogância o coração do humano tem em achar que o mundo espiritual é menor que o mundo físico. Se há leis no mundo físico, e se elas funcionam, muito mais no mundo espiritual, porquanto o mundo espiritual é muito maior, incomparavelmente maior do que o mundo físico. Portanto, existem leis, existem colunas que sustentam o mundo espiritual. Estas colunas são princípios da palavra do Senhor. E quando eu ignoro estes princípios, quando eu não valorizo estes princípios, quando eu desobedeço estes princípios, eu estou tendo o meu coração tomado pelo sentimento de orgulho. Toda desobediência é uma questão de orgulho. Quando um filho desobedece o seu pai, o que ele está pensando? Ele está pensando que esse velho é um estraga-prazeres e que já está velho demais e que não sabe de nada e que ele é mais inteligente que o seu pai ou que sua mãe. Que ele sabe mais que a sua mãe e que seu pai e que, portanto, aquela instrução oferecida pelo seu pai ou por sua mãe nada mais é do que algo fora da realidade que não precisa ser obedecido, não precisa ser
vivido não precisa ser cumprido. Entretanto, as Escrituras Sagradas nos revelam que o Senhor tem compromisso com aquele que ama a sua palavra. Está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 1 e no versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Por quê? Porque o tempo está próximo. Note que o texto está dizendo assim: bem-aventurado. O que significa a palavra bem-aventurado? Bem-aventurado significa feliz. E quem é feliz do ponto de vista do Espírito Santo que inspirou o seu filho, o apóstolo João, nesse caso? Quem é feliz? Ele está dizendo feliz é aquele que lê. Somente aquele que lê? Não. Feliz aqueles que ouvem as profecias ou as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Por quê? Porque a palavra possui um poder transformador em nossas vidas. É pela palavra de Deus que a nossa mente é transformada. O profeta Jeremias, em um dos momentos de maior angústia na sua história, conta-nos as Escrituras Sagradas que a cidade de Jerusalém estava em ruínas. Colunas de fumaça erguiam-se até os céus. A cidade estava devastada. As lembranças de Jeremias eram de tristeza, e ele dizia: eu sou o homem que viu a dor com os próprios olhos. Jeremias, no entanto, encontra uma superação de valor pedagógico para a nossa vida. É quando ele escreve: trarei à minha memória aquilo que me dá esperança. Ora, não é isto o que Judas está falando? Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas. Note que a palavra do Senhor é poderosa a fim de, por um princípio de espelhamento, nos conduzir por uma vida de santidade em Cristo, renunciando ao pecado, mas também é poderosa para manter a nossa mente firme e o nosso coração inabalável, mesmo diante das provações. Moody escreveu na capa da sua Bíblia: este livro me fará evitar o pecado, ou o pecado me fará evitar este livro? Você tem lido a sua Bíblia? Você tem se preocupado em assimilar o conteúdo escriturístico a fim de evitar o pecado? Você tem alimentado a sua alma e trazido à sua lembrança estas palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo? Então, o primeiro propósito das Escrituras é nos apontar o caminho da renúncia. Primeira mensagem do Evangelho é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. No entanto, Jeremias também apresenta este poder sarador, curador e fortificador da palavra em meio a lutas, angústias e provações. Ele diz: eu vou trazer à minha memória aquilo que me dá esperança.
Então, em vez de ficar lembrando da destruição, das ruínas, daquilo que ele perdeu, a memória dos últimos olhares que ele lançou para trás, ao olhar para a sua cidade querida, Jerusalém, para as colunas de fumaça, para os amigos que ele perdeu, para as histórias, as lembranças que lhe traziam dores, ele diz: não, eu vou trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Já basta! Eu vou encher a minha mente com a palavra do Senhor nosso Deus. E é isto que Davi também orou. Davi disse assim: renova dentro em mim um espírito inabalável. Ah, meus amados irmãos, se tem um versículo que eu repeti exaustivamente nas tragédias da minha história, foi este. Quantas vezes eu orei repetidamente? Não foi dia após dia, foi minuto após minuto. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Renova dentro em mim o espírito inabalável. Diz respeito a se manter inabalável, o homem interior, seu caráter, a sua fibra, o material do qual você é feito. É ser fortalecido por este espírito inabalável. É ter espinha dorsal firme com fibras de diamante, para não se dobrar igual uma amoeba, igual um ser amorfo, diante das vicissitudes, dos problemas e das tentações. Você levantar a sua cabeça e dizer: nem que morra, serei fiel. Eu não abro mão, eu dobro a aposta, eu continuo, eu sigo em frente, eu creio nesta palavra, ainda que acabe o mundo e o fundo. Eu estarei aqui, como disse Jó, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Você pode crer nesta palavra? Você pode adorar ao Senhor por esta palavra? Portanto, ore ao Senhor e peça: renova dentro em mim um espírito inabalável. E como isto procede? Como eu posso ter fortificado o meu espírito ao ponto de se tornar inabalável, indiferente aos combates, às afrontas do presente século? Como que isto pode acontecer? Como eu posso me manter firme na presença do Senhor diante de tanta luta, diante de tanta prova? Ora, meus amados irmãos, a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. É de glória em glória. É um dia de cada vez. É uma hora de cada vez. É um minuto de cada vez. Não se perca no transtorno de ansiedade em função do amanhã, em função do depois, do que está por vir. Mas viva um dia de cada vez, comemorando cada vitória, comemorando cada dia, comemorando cada momento que o Senhor lhe der na sua presença. Pela fé, o justo viverá pela fé, de glória em glória. E como é isto, pastor? Esta fé. Como eu posso ter este espírito inabalável, esta fé em meu coração? A palavra me ensina que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E preste atenção no detalhe. O detalhe é que a fé vem pelo ouvir, pela palavra. A fé vem pelo ouvir, pela palavra. Não diz, meus amados irmãos, que é simplesmente ouvir a palavra. O texto é claro ao expressar ouvir pela palavra. Há uma diferença muito grande aqui ao se analisar
a língua portuguesa. Se eu falar alguma coisa e você me ouvir, você simplesmente me ouviu. Agora, se você tiver com alguma coisa no seu ouvido e você me ouvir por aquele objeto, então você está ouvindo através de algo que está entre você e o interlocutor. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o mundo pode apregoar a cultura desta geração perversa. A mídia, as ideologias, as visões extrapoladas do inferno, o pus do inferno pode ser propagandeado pelos quatro cantos da terra. E você vai ouvir. E você vai ouvir o diabo dizendo: agora não tem mais jeito. Agora já era. A vaca já foi pro brejo. O leite já foi derramado. Não tem mais jeito. Acabou. Já deu. Você vai ouvir tudo isso. Só que você tem no seu ouvido ou na sua mente a palavra. E tudo isso que você ouvir, você ouve pela palavra. Tá entendendo? A palavra se torna um filtro. E quando qualquer informação acessar a sua mente, ela vai ter que passar por esse filtro. E toda a poeira, e toda a cacaca. Um linguajar infantil aqui agora. Toda a cacaca vai ficar presa no filtro. E o seu coração vai ser protegido, porque a palavra não vai deixar passar, porque tudo que você ouve pela palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. O poder da palavra é transformadora. O poder da palavra é tão grande que ele é capaz de desalojar quaisquer pensamentos derrotistas, pensamentos inflamatórios, pensamentos adoecedores que já estejam instalados no seu drive mental. A palavra é capaz de desalojar, de desinstalar quaisquer deles, sejam pensamentos, sentimentos e emoções que, de forma negativa, transubstanciam-se, ou seja, se transformam do intangível, que é um pensamento, um sentimento, né? Um pensamento, um sentimento, emoção não dá para pegar, não é uma coisa física, né? É uma coisa intangível, não dá para pegar, mas ele se transubstancia, ou seja, ele se transforma, ele se conecta ao seu corpo num efeito que a psicologia chama de somatização. Você é capaz de somatizar doenças no seu corpo físico, nas suas células, nos seus terômetros, nos seus telômeros, no seu corpo físico, nos seus órgãos, no seu sistema nervoso, no seu sistema digestório, no seu sistema cardíaco, circulatório, enfim. O seu corpo somatiza e pega aquilo que é impegável, que é um pensamento, um sentimento e uma emoção. E como que você vai conseguir transformar isto? Como que você vai conseguir se livrar do libelo, da sentença destes pensamentos ruins em nossa mente? Como é possível se livrar deles? Alguém disse que pensamentos ruins são como macaquinhos na nossa cabeça, pulando de um galho para o outro. Como se a nossa cabeça fosse uma árvore cheia de galhos. E tem um macaquinho lá fazendo arte, quebrando, desfolhando a árvore, e você
não quer que ele estrague a árvore, e aí você tenta tirar o macaquinho, ele pula de um galho para o outro, ninguém consegue dominar os pensamentos ruins. Os pensamentos ruins são como... As mulheres vão entender melhor agora, quando elas ficam incomodadas com alguns fios que ficam rebeldes na sua cabeça, aí elas usam uma coisa chamada condicionador. O condicionador vai fazer o fiozinho rebelde. Não são só as mulheres, não, né? O irmão Álvaro talvez lembra-se como que chamava? Brilhantina. Mas alguma coisa, né? Uma espécie de condicionador vai ser usado para o fiozinho rebelde voltar para o lugar ou ficar em ordem junto com os demais, para não ficar esteticamente desagradável ou estranho. Condicionador serve para isso, para condicionar o seu cabelo. Às vezes tem um fiozinho rebelde apontando para a eternidade e você condiciona ele. A Bíblia é condicionador de fiozinho rebelde do cabelo? Não. A Bíblia, a palavra, é condicionador de pensamento. Os pensamentos que tais quais macaquinhos pulando de um galho para o outro, você não consegue controlá-lo. Mas com a palavra, quando você lembra da palavra, quando você traz à memória aquilo que te dá esperança pela palavra, que é Cristo em nós, a esperança da glória, então os pensamentos são condicionados. Que diz as Escrituras? A palavra está na tua boca e no teu coração. Se com a tua boca confessares e no seu coração creres, serás salvo. Perceba que Deus te deu uma boca e é com a tua boca que você vai aprender a dominar os pensamentos rebeldes. Você vai condicionar os pensamentos rebeldes com a tua boca. Como assim? Abra a tua boca e comece a ler a palavra em voz alta. Comece a decorar um versículo bíblico. Pegue um louvor, uma canção baseada na Bíblia, uma canção ungida, inspirada por Deus, e aprenda um cântico novo. Abra sua boca. Tá lá, quem sabe, lavando a louça. As lágrimas estão descendo porquanto as condições de pressão são grandes, são angustiantes, mas mesmo em meio às maiores provações, você vai usar a sua boca e vai começar a dizer glória a Deus. Já deu tudo certo. Lembrei até de uma canção agora. Mas eu vou ter misericórdia de você. Não vou cantar ela, não. Não vou cantar, não. Senão eu vou ter que gravar um CD duplo, né? Um cantando e outro pedindo desculpa. Vou poupar os seus ouvidos. Mas depois você pode pesquisar aí aquela canção. Não me lembro agora. Acho que é Valdecir Aguiar. Se eu não estou enganado. Vai dar tudo certo. É isso mesmo. Tá lá o Eliel confirmando para mim. Vai dar tudo certo. Olha, quase cantei. Quase cantei. Tem que chamar aqui alguém para cantar aqui, ao vivo para você. Mas o Eliel vai colocar ali, eu acredito, se der tempo. E aí no final, diz a canção, já deu tudo certo. Abra sua boca, cante, profetize. Que os seus lábios falem. Você vai ver que vai dar um tranco na sua mente. Sabe o que é tranco, né? Quando o carro não quer pegar, aí você liga, você não tem mais poder, a sua chave não tem mais poder de ligar o carro. Aí você engata lá uma segunda, uma terceira, pede para alguém ajudar a empurrar o carro na ladeira, na descida, e aí você solta o carro na descida e solta o pé da embreagem, o carro pega no tranco, na marra. A nossa mente também pode ser reinicializada. A nossa mente pode sofrer um reboot. A nossa mente pode ter um backup. A nossa mente pode ter uma formatação. A nossa mente pode levar um tranco das escrituras.
se você começar a usar a sua boca para profetizar a palavra de Deus. Separe aqueles versículos bíblicos que mais falam à sua alma. Escreva eles num caderninho e depois recite eles diariamente, até eles fazerem parte de você, como que por osmose espiritual. Você, a sua mente, seus pensamentos e a palavra é uma coisa só. E então você vai contar o testemunho da vitória. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Você pode adorar ao nome do Senhor por isso? Deus vela pela sua palavra. Quer um testemunho? Olhe para fora, olhe para o céu, para as nuvens. Olhe para a natureza, toda a criação, animal, vegetal, mineral. Pense na grande vastidão do espaço sideral, com bilhões e bilhões de galáxias nebulosas, estrelas, planetas, astros, uma grandeza tamanha que é incalculável. A Bíblia diz que tudo veio a existir pelo poder da palavra de Deus. Ele disse: haja! E todas as coisas vieram a existir. Se a palavra dele é tão poderosa, e se ele está mandando, a palavra está dentro da sua mente, no teu coração e na tua boca, é porque esta palavra vai transformar a sua vida. É porque esta palavra vai transformar a sua história. Esta palavra, no princípio era o verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. É Jesus que dividiu a história em antes e depois de Cristo. Esta palavra vai dividir a história da sua vida e da sua família em antes e depois de Cristo. Você pode crer nesta palavra? Então, eu vou repetir a leitura oficial desta mensagem para encerrar. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.